Irmãos, bom é estar na casa do Senhor, bom é estar na presença de Deus, em comunhão com os irmãos é melhor ainda, e ouvindo a voz de Deus não tem coisa melhor. Então, ainda que para alguém tenha sido sacrificial, talvez para alguém tenha sido um sacrifício estar aqui, mas eu aprendi na caminhada cristã que sacrifício mesmo foi morrer na cruz do Calvário sem ter culpa alguma, para alcançar o culpado que arrumaria uma desculpa para não adorá-lo como realmente deve ser adorado. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou e aqui estamos esta noite para adorá-lo, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Quem crê, diga glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Luciano, pastora Cláudia, juntamente com todo o corpo de obreiros que cooperam com este ministério. Que Deus de maneira poderosa continue abençoando e fazendo prosperar as obras de vossas mãos. Deus abençoe cada um dos jovens que fazem parte deste grupo seleto, que Deus possa continuar usando-os. O pastor comentava, e é uma verdade, hoje em dia não está fácil, de encontrarmos um aglomerado de jovens interessados em adorar e ouvir a palavra do Senhor. Como evangelista e pregador da palavra, todas as vezes que eu vejo jovens reunidos adorando a Deus com alegria, adorando ao Senhor, se gastando como foi cantado aqui no altar do Senhor, eu alegro meu coração. E ainda que para alguém possa parecer pouco, mas para quem faz a obra, para quem realmente sua e se importa com a alma, sabe como tem sido difícil ajuntar jovens na casa do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida desta liderança, pela vida de cada um dos irmãos que tem sido doado nesta obra. Que Deus continue abençoando e fazendo fecundo, fazendo próspero, fértil a vida de cada um jovem, em nome do Senhor Jesus, amém? 1 Samuel capítulo 17, versículo 51, está escrito assim: pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desebanhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. E vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Amém? Podeis assentar glorificando a Deus. Glória a Jesus. Alguns textos, de forma bem fácil, contribuem para a nossa leitura e até mesmo para o nosso apreço no que diz respeito à leitura bíblica. E acredito eu que esses textos, que de forma especial ganham um destaque dos leitores e talvez dos espectadores da palavra do Senhor e dos pregadores, nós percebemos que esse destaque de alguns textos se dá justamente porque comumente a gente se vê, a gente veste a roupagem de alguns personagens, e certamente por conta disso, se verem alguns personagens, algumas histórias elas começam a ser frequentemente meditada de forma reflexiva, e de forma contínua em nossa vida. Dentre os muitos textos que a palavra de Deus ela traz a nós e que de forma notória toma um destaque, tem um personagem que sem sombra de dúvida é conhecido por muitos, e em culto como estes, aonde se fala para jovens, é muito usado falar deste jovem por nome Davi. Eu acredito que a história de Davi corrobora justamente neste princípio que eu falo no início, nesta introdução, porque é justamente um personagem que nós temos uma facilidade de nos enxergar neste personagem. Talvez seja por isso que Davi é tão querido dentre muitos leitores da palavra de Deus, e por que não dizer amantes das pregações e das histórias bíblicas. Davi, sem sombra de dúvida, ele se destaca, e acredito eu,
justamente porque algumas características envolvem a sua chamada, o seu ministério, a sua vida, a forma em que Deus trata-o e a forma em que Ele mesmo trata Deus. E por isso, certamente, mesmo tão novo que seja a pessoa que está me ouvindo aqui, talvez nem tenha tanta prática em ler a palavra de Deus, mas com certeza já ouviu falar do pequeno Davi, já ouviu falar do valente Davi, já ouviu falar de algum feito pelas mãos deste homem por nome Davi. Isto acredito eu, que é justamente porque de forma peculiar, de forma especial, este personagem, ele fala com a gente, ele fala com todos aqueles que meditam na sua história. E quando a gente começa a observar, o texto que nós lemos, ele retrata um dos momentos talvez mais marcantes da história deste personagem por nome Davi. É um momento em que ele recebe um destaque tamanho, em que ele chega a fazer sucesso, muito mais até mesmo do que o rei da época. Você há de convir comigo que o contexto dessa nação é um contexto bastante sensível, porque a nação houvera acabado de escolher um homem para se colocar na posição de rei e assumir o reinado sobre eles. Deixamos de ser um povo teocrático, aonde Deus estava no governo. Agora existe um homem sobre o trono, e este homem está reinando sobre esta nação, e a gente sabe que o nome deste homem é Saul, o primeiro rei desta nação, a saber, a nação de Israel. O contexto aqui é de guerra, porque o capítulo de número 17, para quem ainda não sabe, é a resposta dos filisteus ao que aconteceu no capítulo de número 13. O que aconteceu no capítulo de número 13? O capítulo de número 13 vai narrar os primeiros anos do reinado de Saul e mostra-nos justamente uma circunstância um tanto quanto apertada, porque nesse primeiro ano em que se comemorava o reinado de Saul, os filisteus, que talvez fosse o inimigo número 1 da nação de Israel, por mais uma vez vai se levantar contra este povo. Só que desta vez, se você for ler o capítulo de número 13, você vai perceber que os filisteus estão ganhando a peleja, que eles estão levando a melhor sobre a nação de Israel. Não sei se talvez era o próprio Deus querendo trazer ou fazer uma lição ou um teste com Saul, mas a situação é apertada para Saul, porque o texto bíblico vai dizer que os filisteus entraram na nação, colocaram praças fortes. A situação está um tanto quanto difícil, porque pegaram para si como despojo as armas dos soldados de Israel. Então não havia espada, não havia lança, não havia escudo para nenhum soldado israelita pelejar, para que houvesse uma reviravolta diante dessa situação em que eles viviam. E é justamente diante de um momento apertado como esse, aonde não se havia nem ferreiros para construir armas para os soldados em Israel, é que Deus vai levantar um jovem por nome Jonatas, que é filho de Saul. E enquanto Saul espera no monte por nome Miquimás, em Gibeá de Benjamim, e ali cruzando os braços ele espera a morte chegar, Jonatas vê a circunstância como uma oportunidade de ver a manifestação de Deus, a mão de Deus poderosa, dar livramento àquela nação. Jonatas consegue enxergar o que o seu pai não está conseguindo ver. Enquanto Saul está vendo o fim da nação de Israel, Jonatas está vendo na mesma circunstância a oportunidade de viver uma experiência poderosa como Deus Todo-Poderoso, porque essa visão que nós precisamos ter quando servimos a Deus. Quem não serve a Deus tendenciosamente impõe um ponto final diante das circunstâncias difíceis, mas quem serve ao Deus Todo-Poderoso, não obstante a circunstância, ele pode até cansar, se tornar perplexo, mas ele não é derrotado pela circunstância, porque ele sabe que existe um Deus poderoso que está no controle da situação, e que ele, com muitos ou com poucos, ele é poderoso para dar vitória àqueles que confiam no seu poderoso nome. Jonatas foi alguém que confiou, e confiando, mesmo sendo um juntamente com o seu escudeiro, desceu a pelejar contra aquela guarnição. E a palavra do Senhor vai dizer no capítulo de número 13 e 14 desse mesmo livro que nós lemos, que Deus, vendo a atitude do jovem Jonatas, filho de Saul, desceu sobre a terra um terror
terror, Deus manifestou o livramento, e sem saber explicar, os filisteus perderam a peleja que já estava ganha, porque não tinha soldados armados, mas tinha um Deus poderoso que vela para cumprir a sua poderosa palavra. Olha que interessante, porque o texto do capítulo 13 e 14 vai narrar um período em que os homens não possuíam armas. O inimigo está fortemente armado, eles estão encurralados, mas a palavra do Senhor vai dizer que alguém, Jonatas, com uma espada e o seu escudeiro, mesmo diante da lógica e da ótica, sendo totalmente loucura a sua atitude, ele decide pelejar pela causa. E quando ele decide pelejar pela causa, o homem está dizendo vai morrer, mas o céu está dizendo vai não, porque eu estou contigo nessa peleja. Deus manifesta o seu poder. O livramento de Deus recai sobre Israel. E o texto bíblico diz que Deus manifesta um terror sobre os filisteus. Os filisteus voltam para o seu arraial sem saber explicar o que havia acontecido, porque a peleja estava ganha, o inimigo já estava subjugado, não havia, segundo a ótica humana, qualquer saída para a nação de Israel, mas Deus estava velando e cuidando daquele povo. Os filisteus voltaram para sua terra, se assentaram nas mesas e começaram a chorar aquela derrota amarga, e de repente alguém, os anciões, marcando uma reunião, a história paralela corrobora para entendermos isso. Os homens vão tentar trazer para si a honra para dentro da sua nação. Os filisteus, para quem não sabe, era um povo que vivia de guerra em guerra. Eles eram expert em viver uma vida totalmente em guerras, em guerrilhas, pelejando e guerreando. Então certamente uma derrota não geraria nenhum momento de paz no coração daqueles homens. Eles vão levantar o exército e vão perceber que naquele dia, no capítulo 13, o terror de Deus foi tão grande que matou muitos soldados. A baixa foi grande, pastor Luciano. Ele percebe que o seu exército não tem poder para enfrentar Israel e o seu Deus, e logo naquela mesa alguém vai dizer: nós não temos um exército poderoso, não temos um exército numeroso, mas vamos nos lembrar, vamos fazer valer o nome dos filhos de Rafa. A palavra do Senhor vai dizer que os filhos de Rafa se tratavam de 5 gigantes filisteus. Estes 5 gigantes eram homens terríveis naquela nação, naquele período eram temidos por todos aqueles que passavam na sua peleja. Certamente esses homens nunca iriam pelejar, porque eles eram homens de duelar contra qualquer outro. A palavra do Senhor, e você sabe muito bem disso, que dentre estes 5 não havia apenas um fraquinho ou 2, mas os 5 eram habilidosos, e mesmo os 5 sendo habilidosos, eles vão escolher o mais habilidoso. E quem é o mais habilidoso dos filhos de Rafa? O nome dele é Golias, o maior, 3,10 metros aproximadamente. A palavra do Senhor vai nos deixar entendido de que aproximadamente só o seu escudo pesava aproximadamente 47 quilos, a sua espada aproximadamente 67, a sua lança pequena 13 quilos. Imagine só como não era a estatura daquele gigante. E o que nós vamos fazer? Vamos colocar Golias para trazer a honra de volta para nossa nação. Nós não temos um exército, mas apresentaremos Golias, e se houver alguém do outro lado que tenha coragem de duelar contra o nosso gigante, nós venceremos, e certamente traremos a honra novamente para dentro da nossa nação. Os filisteus preparam o plano, descem para o vale de Elá, e lá está
o exército de Israel, confiante, poderoso, estão esperando no campo de batalha, uma batalha travada, um Deus se manifestando. Mas o que acontece naquele dia não é uma batalha. No momento em que eles esperavam desembanhar as suas espadas e sair guerreando contra um exército defasado, um exército com pouco número de soldados, porque eles sabiam que muitos soldados filisteus já haviam morrido lá atrás, então certamente era uma presa fácil. Confiante, eles estavam no campo de batalha, mas naquele dia vai se destacar do meio dos filisteus um homem com 3,10 metros, e apenas com a sua voz, literalmente vencendo no grito, ele vai gritar. E quando ele grita, ele diz: por que é que vocês desembainham as suas espadas? Nós não entraremos em batalha, mas faremos um duelo. É o melhor daqui contra o melhor daí. É o maior daqui contra o maior daí. Eu estou aqui e eu quero saber de vocês. Não há alguém no meio de vocês que tenha coragem de me enfrentar, porque se tiver, me enfrentar e me vencer, o meu povo será subjugado por vocês e nós vos serviremos até o tempo que for preciso. Mas se ao contrário acontecer, vocês nos servirão. Alguém vai dizer que olhando para a estatura de Golias, não havia ninguém em Israel, mas a própria palavra do Senhor vai dizer que existia um, e que tinha um. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo de número 9, salvo engano, versículo 12, que o Senhor, no momento em que foi escolher Saul, o que fez os homens olharem para Saul de forma diferente foi justamente esse detalhe: Saul sobressaía do ombro para cima. Dai-nos a entender que dentre o arraial dos filhos israelitas, se existia alguém que se destacava pela sua força, pela sua altura, pela sua habilidade, pela sua inteligência, esse alguém era Saul. Então o maioral, o mais habilidoso, o mais preparado pela ótica humana era quem? O rei Saul. Era ele quem deveria assumir a peleja e pelejar aquela causa. Mas o que aconteceu? Você sabe, com o grito, e literalmente no grito, Golias por 40 dias vai vencer a peleja. Ele gritava lá de cima e lá embaixo, Israel tremia as pernas e com medo não conseguia reagir à voz do opressor. Homens preparados, armados, com lanças, com espadas, com escudos, e digo mais, acabaram de ter a experiência de uma grande conquista, de uma grande vitória. Não são inexperientes, muito pelo contrário, acabaram de ver uma grande vitória que na ótica humana jamais se veria. Mas diante da voz do opressor, temeram, se esconderam, se espantaram. E o texto diz que de todos os soldados de Israel, nenhum sequer deixou de tremer as pernas quando ouvia o grito opressor de Golias dizendo: cadê, covardes? Aonde é que está o maioral de vocês? Cadê alguém para duelar contra mim? E 40 dias se passaram, mas ao mesmo tempo em que tem 40 dias que o inimigo afronta e que alguém se cala, Deus está no cenário preparando alguém como resposta. Aí é que está o segredo. Porque aí nesse contexto você sabe talvez até melhor do que eu quem vai aparecer. Do nada aparece Davi, pequeno, sem espada. Olha o que o texto do versículo 50 diz: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra,
o feriu e o matou, porém não havia na mão de Davi espada alguma. Então quando Davi vai para ali, ele não vai para pelejar, ele vai sem espada, até porque ele era pastor e ele nem tinha, segundo a ótica dos homens, habilidade com tal instrumento, com tal arma, saber a espada. Então ele vai com o que ele tem, não na intenção de enfrentar alguém, mas de enfrentar qualquer coisa. Porque nós vamos perceber isso, que quando ele chega, existe a voz de alguém que está oprimindo um povo. E ele pergunta: o que é que esse circunciso pensa que é? E alguém diz: olha, tem 40 dias que ele vem atormentando a nossa vida aqui. E o rei, diante do desafio, já disse: se alguém enfrentar e vencer, imposto essa família não vai pagar, vai se assentar à mesa do rei e ainda vai se casar com a filha, vai se tornar da família real. Davi não pensa duas vezes, ele aproveita a oportunidade. Você sabe o que ele faz? Com uma pedra, com uma funda, ele vai adiante de Golias, ele gira a sua pedra, lança. O texto diz que Golias, recebendo a pedrada, cai com o rosto em terra. E aí vem um versículo que nós lemos: ele sai correndo que nem um herói nacional. Está todo o exército com medo, atônito. E aquele pequeno homem, aquele pequeno jovem, aquele pequeno mancebo, como a palavra do Senhor gosta de se referir a Davi, ele se destaca, corre até Golias, puxa aquela espada que talvez pesava aproximadamente entre 40 e 47 quilos, e com a espada de Golias ele arranca a cabeça do gigante, levanta como troféu. E a palavra do Senhor diz que as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Agora, a título de introdução tá bom, porque até aqui a gente viu um grande feito de Davi que nós conhecemos. Mas a pergunta que eu faço ao texto, e aqui eu aplico à juventude, não somente à juventude, mas todos aqueles que estão me escutando esta noite, porque esta palavra serve para mim, serve para vocês, serve para todos, não obstante a idade que você possua. Mas aqui existe um segredo poderoso que a vida de Davi revela para nós. E que segredo é esse? Esse segredo está totalmente relacionado quando eu consigo responder a uma pergunta: se todos aqueles homens que tinham espada, lança, escudo não conseguiram enfrentar Golias, o que é que tinha Davi de diferente dos outros, que teve tamanha coragem de enfrentar um desafio que os preparados não tiveram coragem? O que tinha esse Davi? Porque talvez a pergunta que alguém faça é: quem era Davi? E o certo não é quem era, porque nunca foi sobre mim, é sobre quem está comigo. Conhece o tema atraídos pela presença? Então nunca foi sobre a minha presença, é sobre a presença que está comigo. E aonde eu provo isso? A palavra do Senhor vai dizer que dias após esse acontecimento, Deus já havia rejeitado Saul, porque Saul havia desobedecido a ordem do Senhor, tocou onde não era para tocar, agiu precipitadamente. Deus, Ele ama quem sabe esperar, quem tem paciência no Senhor. E Saul, não tendo paciência, desobedecendo, tocando aonde não deveria tocar, a saber, no altar, sacrificando o sacrifício que Deus não havia recebido. Deus reprova e então olha para Saul e o rejeita. E no momento em que Saul é rejeitado, Samuel questiona, e o questionamento de Samuel é respondido com o desejo de Deus sendo compartilhado a esse homem por nome Samuel. E qual era o desejo do coração de Deus? Ele diz: oba, esse aí fraquejou, esse aí errou, não teve o coração arrependido, mas a verdade é que agora tu vai ungir um, e esse é o meu escolhido, esse é o homem segundo o meu coração. Samuel vai perguntar: onde é que está esse homem que eu quero ungí-lo?
E Deus diz: vai à casa de Jessé o belemita. Ele desce à casa de Jessé o belemita, que possui entre 7 irmãos, esses 7 filhos. E esses 7 filhos, 6 deles estão ali naquela sala, esperando justamente esta visita nobre do sacerdote da época. O sumo sacerdote estava nesta casa. E tem mais, ele estava com a sua posse de um chifre cheio de azeite. E isso significava algo especial, porque o chifre de azeite trazia justamente uma lembrança à unção. E a unção nesta época não era como hoje é por aí, de forma feita de qualquer jeito, de qualquer a qualquer um. Naquela época a unção não era sair lambrecando a cabeça de alguém, mas era só quando Deus realmente ordenava. E era por 3 motivos: ou era porque era profeta, ou era porque era sacerdote, ou agora na situação porque era rei. Porque a primeira unção foi justamente sobre Saul. Então entende-se agora que o rei também deve-se sobre ele ser caído o óleo da unção. Então a unção era um requisito para o profeta, para sacerdote e para rei. Numa casa em que havia guerreiros, não se esperava sacerdote e profetas, somente reis. Então a visita de Samuel declarava a sua posição com o chifre, declarava o que ele haveria de fazer ali, porque ele não foi ali ungir um profeta, ele não foi ali ungir um sacerdote, ele foi ungir um rei. E a verdade é que os irmãos estão querendo esta unção, mesmo sem saber o que, para quê ou para qual motivo, porque eles sabem que a unção de Deus é algo especial, traz destaque, traz honra, traz trono, traz governo, traz poder, traz autoridade. A unção de Deus traz tudo isso. Ela despedaça o jugo e nos faz viver uma vida poderosa em Deus. Só que a gente sabe o que acontece. Os maiores são vistos por Samuel, e Samuel até titubeia, balança e diz: opa, pode ser esse, pode ser aquele. Mas na medida em que ele diz é esse, Deus diz não é. Na medida em que ele diz é aquele, Deus diz não é. Vai passando o 3º, o 4º, o 5º, e Deus diz não é. Há um momento em que Samuel diz: Senhor, mas espera aí, qual vai ser? E Deus dá uma lição para Samuel. Qual é a lição? Deus diz: Samuel, tu olha com os olhos carnais, tu consegue enxergar só a aparência, tu consegue enxergar só os engomadinhos, tu consegue enxergar só a gravata, o terno, tu consegue enxergar só a postura, mas eu consigo enxergar dentro. Eu conheço o coração. Aí Deus disse para ele, diz: mas espera lá, acabaram-se os mancebos? Aí Jessé diz: não acabou. Mas por que ele não está aqui? Porque é lógico. Alguém diz: Jessé esqueceu de Davi. Não, irmãos, Jessé não esqueceu de Davi. A verdade é que a lógica jamais apontaria a Davi. É por isso que a gente ora outra, a gente se enxerga em Davi, porque pela lógica Davi jamais seria o escolhido. Primeiro, porque era o caçula, ele era o mais novo. E certamente uma tradição ortodoxa, como eram os judeus, os mais velhos sempre tinham o melhor pedaço, sempre ganhavam o melhor, sempre tinham o melhor interesse. As melhores coisas eram para os mais velhos, principalmente tratando do primogênito. Então o pai desejoso estava de que aquela unção fosse pelo menos entre os 3 mais velhos, mas nenhum do que o pai achava que era preparado foi o escolhido por Deus. É por isso que a gente se vê em Davi, porque a gente era como Davi. Se fôssemos ser escolhidos por homens, nós nem estaríamos aqui, mas Deus olhou para nós. Não é porque a gente é ruim, é porque o homem lá fora, ele enxerga a aparência, ele enxerga o que você tem, porque lá fora o homem vale o cavalo que tem. Se você tem, você é. Se não tem, você deixa de ser. Mas Deus não olha o que nós temos, Deus olha o que a gente é. Ele olha o interior, ele conhece o coração. Ele agora. Agora olha só que coisa interessante. Aí Deus diz: é esse. Samuel entende. E o que acontece? A honra começa a vir sobre Davi. Eu quero que você grave isso, porque a honra vem sobre a vida de Davi. Primeira honra, sem mesmo ele chegar, Deus já está honrando sem antes mesmo ele ver.
Por quê? Porque existe uma ordem sobre a mesa na ausência de Davi. E talvez você está como Davi, achando que Deus não está nem aí para você, mas Deus já foi lá na frente e já deu uma ordem de honra para você, e você nem sabe o que é, pregador. Me explica. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, obedecendo a ordem do pai, e enquanto ele está lá obediente, servindo, Deus deu uma ordem na casa. E qual é a ordem? Ninguém vai se assentar na mesa até o menor chegar. Só vai começar a celebração quando o pequenino Davi chegar. Davi chega, e como Davi chega na contramão da lógica, o texto diz que Jessé traz ele para o meio, para o centro, lugar de destaque. Não é isso? Lugar de destaque, honra, meio, lugar de destaque, de honra. Todo mundo está vendo o que acontece. Ele pega o azeite e desce sobre a cabeça de Davi. Só que acontece algo, e esse é o segredo de Davi. Porque talvez alguém diga: não, Davi, o segredo dele era porque ele era muito bem preparado com a funda e com a pedra. Irmão, sinceramente, se Davi fosse sozinho com a sua funda e com a sua pedra para derrotar Golias, Golias nem tinha caído, porque aquela pedra era minúscula, pequena. Golias tinha 3,10 metros. Segundo, a pedra quando bateu, pela lógica, até mesmo é física, se o impacto está daqui para lá, não é normal quem recebe o impacto daqui para lá cair de lá para cá. É mais ou menos assim, ó. Tá aqui uma pessoa, um carro vem, bate, é normal ela ir para lá. Se o carro levantar, pode ser que ela vá para lá, mas se receber uma pancada na cabeça, uma pedrada na cabeça, certamente você cai para trás. Isso é a lógica. O texto diz que Golias não caiu para trás, Golias caiu para frente, porque certamente a pedra talvez nem tenha feito cócegas em Golias, porque o segredo de Davi não era funda e não era pedra. O segredo de Davi estava justamente aqui. E eu vou ler capítulo 16, um capítulo antes, no versículo de número 13, diz assim, ó: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o ungiu no meio dos seus irmãos. Aí vem o versículo, eu vou ler ali, ficou melhor. Aí diz assim, ó: e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Até os músculos deram uma diminuída. Vamos acelerar agora. Olha que interessante isso aqui. Não era habilidade, não era Davi que era o melhor, não era Davi que se destacava dos outros, não era a falta de espada ou a presença da espada, mas era isto aqui. Porque no dia em que a presença do Senhor veio como oportunidade para Davi recebê-la, ele não pensou duas vezes, ele não quis agarrar a presença, ele se entregou para a presença se apoderar dele. É diferente. Não foi Davi quem diz eu quero a presença, foi Davi quem diz toma-me e guia-me agora de aqui em diante, porque a minha vida será totalmente em tuas mãos. Eu vou falar, porque talvez para alguém isso aqui não tenha muita graça, porque talvez o que eu espero de um culto como esse, se eu estiver equivocado, é a chave, a bênção, o carro, a porta, a faculdade, o concurso. Mas isso aqui tudo um dia passa. Mas se tem uma coisa que nada pode tirar de você, é a presença do Deus Todo-Poderoso. Essa geração precisa aprender a buscar a presença de Deus. Eu vejo um tipo de crente que tem sido difícil de encontrar nos nossos dias. Primeiro, valoriza o que de fato tem que ser valorizado. E quando
quando falo disso, como a gente tem falhado. Porque a gente diz que vive para Ele, mas na verdade a gente vive para CLT, para carteira de trabalho, para o ponto que a gente bate no trabalho. A gente é mais responsável para um chefe humano que me dá um salário mínimo, que todo mês é um aperto para pagar as contas, do que para um Deus poderoso que me deu a vida, e muito mais do que isso, a vida eterna pela eternidade na presença dEle. É uma juventude que tem todas as prioridades, projeta e sonha tudo, mas não aproveita a melhor das oportunidades, que é ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Essa noite eu vim aqui falar para pessoas que precisam entender que o que nos faz ser visto com graça, para que as portas se abram aí fora, não é o ser bonito, não é ser de boa aparência, não é ter os músculos, divididos, ser avançado nisso ou naquilo, ter uma ciência, uma sabedoria disso ou daquilo outro. O que eu preciso é ter a presença de Deus na minha vida. Eu preciso ser como Esté, que na ótica humana não tinha nada, mas o que ela tinha já era o suficiente. O que? A presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que por onde Esté passava, as pessoas achavam graça nela. As portas se abriam. Aí é um jovem que quer ver as portas se abrir, mas é rabugento, carancudo, acorda de cara fechada, não consegue dar um bom dia. Aí diz que tem a presença de Deus, não respeita o pai e a mãe, não tem compromisso e responsabilidade, vem para o culto, até fala em línguas, não sei que línguas, mas fala. Mas a verdade é que a presença de Deus, ou o impacto da experiência do profundo em Deus, uma vida atraída pela presença de Deus, ela não revela o nível de atração que eu tenho diante de Deus. Não é revelado no culto em que eu celebro ao Senhor, mas é revelado quando o culto acaba e eu preciso voltar para o normal lá fora. Não entendi, pregador. É porque a gente acha que ter a presença de Deus é somente essa manifestação aqui nessas 1h30, 2 horas de culto. E talvez seja por isso que quando a gente volta para casa, a gente volte depressivo, triste, amargurado, uma vida totalmente fora do contexto do que se é, porque está dependendo de um salário melhor, está dependendo de uma porta se abrir, está dependendo de trocar o carro, está dependendo do filho sair das drogas, está dependendo de uma série de fatores para encontrar a paz que Deus já ofereceu na cruz do Calvário. E quando de fato eu tenho esta presença, quando eu fui atraído por ela, o que revela que se realmente eu estou nele, não é o que eu revelo aqui, não é o que eu faço aqui, mas é o que eu sou quando eu volto para a margem. Não entendi, pregador, vou lhe explicar. Ezequiel 47 é um texto que a gente ama, a gente gosta, e muitos até fizeram canções. Só que esse texto aqui, ele traz uma verdade que infelizmente ela se tornou escondida para muitos, porque talvez de forma poética a gente entenda que o texto termine no lugar onde não é para terminar. E eu vou lhe explicar. Você sabe o que acontece lá? Deus leva o profeta Ezequiel ao templo, do templo ele leva do altar para a porta direita, da porta direita Deus faz ele olhar para o altar e ele percebe que do altar fluía um rio, e esse rio saía do templo, passava pela porta e começava a fluir. Na medida em que o rio fluía, um anjo do Senhor se manifestou a Ezequiel com
cordel de medir, e o texto diz que ele media 1000 côvados e dava ordem para o profeta caminhar, e o profeta caminhava. Na medida em que ele caminhou 1000 côvados, o texto diz que as águas davam lá nos pés. Ele caminha mais 1000, as águas começaram nos joelhos. Ele caminha mais 1000, as águas vão nos lombos, nos ombros. De repente ele começa a entender que os seus pés já não firmam mais no chão. Ele começa a nadar, ele para, e de repente ele se espanta com o tamanho, com a imensidão daquele rio. É grande demais. E ele conclui: pera lá, esse rio é tão grande, é tão imensurável, é tão incalculável, que nem a nado dá pra gente atravessar ele. Quanto mais eu mergulhar, mais água vai ter. Quanto mais eu mergulhar, mais de Deus vai ter. Então alguém que entendeu? Quanto mais eu quiser, mais Deus estará disposto a se manifestar para mim. Agora escute aqui. Ezequiel, ele vai para o culto. Nos hinos da harpa ele começa a sentir a presença. Aí o pastor ora, aí vem para os joelhos, e ele vai sentindo a presença. Aí vai para os lombos, a irmã cantou, oh glória, a juventude veio, ele começou a nadar, a presença tomou conta, a glória se manifestou, a bênção de Deus estava naquele momento. O rio era o próprio Deus se manifestando e revelando-se a Ezequiel, dizendo: eu sou tão grande, que não importa o quanto você quer, quanto mais fome você tiver, mais eu tenho pão. Quanto mais sede você tiver, mais eu tenho água. Só que aí o que acontece? Ezequiel está vivendo a experiência do profundo. Deus está revelando para ele a grandeza. O culto está gostoso, está glorioso, Deus está manifestando. Só que aí o pastor tem que dar a bênção apostólica. O culto vai acabar, as luzes vão apagar, as portas vão fechar. E para onde é que eu vou, Maia? Eu vou voltar para minha casa. E com Ezequiel não foi diferente. Se você ler o texto, você vai perceber que depois da experiência, Deus revelando-se a grandeza a Ezequiel, Deus para e dá uma ordem a Ezequiel. E a ordem, pasmem-se, não é viva aqui, Ezequiel. O texto diz que o anjo, olhando para Ezequiel, diz: agora volta. Para onde? Para a margem. Para a margem? Isso, volta para a margem. Mas no profundo tá bom. A margem é escassez, a margem é lugar raso. Lugar raso, entende-se que lá não se vive coisa profunda. Então eu preciso viver aqui. Mas a gente entende que o culto acaba, e para Ezequiel a bênção apostólica chegou. Deus disse: volta. Volta para onde? Para o comum, para o normal, para o trabalho, para o dia a dia. Porque é lá que eu vou revelar o nível de atraimento que eu tenho diante da presença deste Deus. Quanto maior for o nível de profundidade em Deus, maior vai ser a resposta minha diante das impossibilidades lá fora. Não entendeu? É porque talvez alguém está esperando uma varinha mágica, 3 pulinhos e aí a coisa acontece. Não é assim, irmão. Primeiro tem que buscar. Não adianta no final do culto o pastor orar por você, todo culto, você sair daí, vir aqui, e o pastor e a pastora orar por você, e só eles orar por você. Se você não entrar para o quarto, fechar a porta, no secreto, ter um secreto com Deus, você não vai ter a experiência do profundo. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? E está aqui um líder que não vai deixar eu mentir. Uma turba de homens preparadíssimos, teólogos, conhecem Gênesis, Apocalipse, grego, aramaico, hebraico, cospe teologia, arroda teologia, mas a presença não tem. E nada contra a teologia, porque eu sou um amante do estudo da palavra de Deus. Mas se tem uma coisa que eu preciso valorizar,
é aquilo que na cruz do Calvário Ele pagou com um alto preço. A palavra do Senhor diz que quando Ele entregou o seu Espírito, dando o brado, e o brado foi: está consumado, tetelestai. O véu do templo se rasgou, a separação já não existe mais. A presença de Deus está disponível. Sabe o que Jesus fez na cruz? Esse rio de Ezequiel está disponível aqui esta noite. E não é por causa do pregador, é por causa de você. E a oportunidade é para todos. Mergulha nessas águas, se envolve nessas águas. Para eu concluir, quando Ezequiel volta, porque o segredo está aqui. Se o culto realmente valeu a pena, é quando eu volto para casa. Porque talvez quando eu volto para casa as coisas continuam do mesmo jeito, está na margem. Mas o olhar de Ezequiel é diferente. Então eu sei que, como um crente curioso, você vai ler quando chegar em casa esse texto, e você vai ver que eu não estou inventando. Quando Ezequiel sai da margem e vai para o profundo, nada havia na margem. Mas quando do profundo ele volta para a margem, aí chegando na margem, ele olha para o lugar comum, para o lugar aonde ele estava, talvez as margens do rio Quebar. Aí ele percebe o quê? Que ele não poderia ser ingrato, porque depois da experiência do profundo, quando ele volta para o raso, para a margem, ele percebe que é na margem que existe uma abundância de árvores, e essas árvores dão frutos todo ano, segundo as suas estações. O que isso revela? Provisão de Deus. Quando eu tenho a experiência do profundo e eu volto para a minha vida comum, o que volta comigo é a mão de um Deus que durante o ano todo não deixa voltar. Ele é o Deus provedor, que me prova que eu estou vivo aqui e está aqui. É um sinal que a mão do Senhor esteve sobre a minha vida todo esse ano e permanecerá. Mas o crente que não teve o encontro, sabe o que ele vai fazer quando voltar para casa? Ele vai chegar em casa, vai ver o marido talvez bêbado, e sabe o que ele vai fazer? O que ela vai fazer? Murmurar, reclamar, se queixar. Mas Ezequiel volta, e talvez ele vai se queixar porque lá no profundo ele poderia pegar grandes peixes, porque quem entende de pesca, que na margem ou as margens de qualquer rio só se pega piaba, não se pega peixe grande, a não ser que você deixe uma linhada ou um mulinete para lançar lá no fundo a sua isca e assim atrair grandes peixes. Mas as margens do rio não é comum pegar grandes peixes. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele volta da experiência do profundo, nas margens ele percebe que além de ter árvores que dão frutos o ano todo, existem cardumes de grandes peixes. Ei, irmão, tu não entendeu? A prosperidade de Deus não está condicionado a valores desta terra, não está condicionado a valor de salário, não está condicionado a números na conta de banco. A presença de Deus nos garante no raso, no comum, uma vida extraordinária. E talvez para alguém isso vai desanimar, porque para Deus te fazer próspero, Ele não precisa te dar 1 milhão. Você não precisa de um salário de 10 mil. Para Deus te fazer próspero, você só precisa mergulhar nele. É fazer como o Davi: se apodera de mim, toma minha vida, porque se eu estou em ti, é com muito, é com pouco, não importa. Tu és Deus que faz com muito, mas também faz com pouco. Se é 5 pães e 2 peixinhos, vai sobrar 12 cestos, porque o meu Deus é poderoso. A presença se apodera de Davi. Eu passo para a conclusão, porque quando a presença atrai Davi, e Davi se vê possuído por ela,
sobre Davi recai um sentimento de gratidão que é revelado por uma vida totalmente dedicada ao serviço do reino. Não, você não entendeu. Porque não tem como eu receber esta presença e almejar lugares altos. Esta presença, ela me faz alcançar lugares altos, almejando ser servo. Não, você não entendeu. Porque a cultura deste reino aqui é para eu ser conhecido, eu tenho que ser grande, e para ser grande eu tenho que ser servido, eu tenho que ser o maior, eu tenho que ser o melhor. Mas Deus, na cultura do reino, Ele prova que é diferente. Para Deus, quem realmente é cheio é quem está vazio, quem é grande é quem é pequeno. Voltando para essa juventude, é se esvaziar de si mesmo e começar a se entregar a esse poderio de Deus que nos capacita a viver uma vida extraordinária. Agora há pouco eu estava pensando aqui, quando foi cantado, o hino aqui que foi cantado me fez lembrar da minha mocidade. Eu lembrei dos meus 14 anos, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, e até hoje eu prego o Evangelho. Irmão, eu não me arrependo sequer um dia de ter entregado a minha juventude na presença do Senhor. Vivi momentos difíceis, chorei até mesmo lágrimas de sangue, passei aperto, fui por muitas vezes expulso, escorraçado, já tomaram o microfone da minha mão por falar a verdade. Mas de uma coisa você pode ter a certeza: o mesmo Espírito que estava sobre mim no primeiro dia está sobre mim até hoje. Porque não foi eu quem escolhi ele, foi ele quem me escolheu. Não foi eu quem atraí ele, foi ele quem me atraiu. É ele quem te trouxe aqui esta noite para lhe dizer, jovem, para lhe dizer, mulher, para lhe dizer, homem, esta noite o que você precisa é permitir-se que eu me apodere de ti. O que você está precisando é ser guiado pelo meu Espírito. A oportunidade que você precisa é de ser cheio, 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 cheio da presença. Agora escute aqui, porque eu quero liberar esta palavra profética sobre a vida dos jovens, sobre a vida de quem me escuta esta noite. Davi foi ungido rei no meio dos seus irmãos. A guerra está acontecendo, 40 dias de muito terror. O pai Jessé enviou 3 filhos para a guerra. Já são 40 dias. Jessé sabia a condição dos filisteus, e pela lógica, aquela batalha não duraria nem uma semana. Mas já se passam 40 dias. Ele procura saber o que está acontecendo. Não tendo a tecnologia que nós temos hoje, não tendo o WhatsApp, ele vai usar o moleque Zap. Manda chamar o moleque, manda chamar Davi, manda chamar o mancebo, traz ele cá. Para quê? Eu tenho uma ordem para ele. Davi se apresenta ao seu pai. Irmão, Davi já foi ungido, a unção está sobre Davi, o Espírito já se apoderou de Davi. Davi já foi honrado e destacado no meio dos seus irmãos. Aí o pai chama ele e diz, meu filho, eu tenho uma missão para você. Qual é a missão, pai? Está aqui esses pães, está aqui esta água, este vinho, este trigo. Eu quero que você vá lá no campo de batalha, lá no vale de Elá, e sirva os seus, pode ler o texto, irmãos, e sirva os seus irmãos lá no campo, e sendo assim, traga notícias deles para mim. A ordem do pai para Davi é, vai e serve. Quem? Teus irmãos. Que é isso, pregador? Um culto de jovem, tendo tudo para pipocar da glória, tu vai falar sobre serviço? Porque talvez pela lógica homilética de alguns pregadores, eu deveria inverter, falar primeiro do que é pior
e depois falar do que é melhor, do que o povo se agrada, para o povo dar glória no final e eu sair com o ibope. Mas não, a presença de Deus é primordial, ela tem que estar sobre a sua vida, e você tem que estar cheio. E o sinal de que eu estou cheio, como eu disse, se revela, não é quando eu estou com o microfone na mão, mas é quando a mim é dada uma ordem, e essa ordem envolve servir aqueles que eu fui honrado na frente deles. Não entendi. Se fosse hoje, alguns filhos, acredito eu que não tem esses filhos aqui, se fosse alguns filhos que tem por aí, o pai falasse: meu filho, faz isso. Aí o filho que já está fazendo faculdade, e olhar para o pai e falar: quem, eu? Capinar esse lote? Eu já estou fazendo faculdade. O pai pede para o filho: meu filho, vai comprar ali um pão na padaria. Ô pai, agora eu já sou independente, já tenho o meu primeiro emprego, é um estágio, já está se achando o dono da vida inteira, começou a receber uma honra agora, e já está se colocando no lugar de maioral. Davi nos mostra que muito melhor do que a honra é a unção de Deus, porque a honra me ilude, mas a unção me coloca no lugar certo. Enquanto ele é honrado, ele está dizendo: eu sou melhor. Mas quando a unção se apoderou, ele entendeu que se eu quero ser o melhor, pois que eu seja o menor, que eu sirva os meus irmãos, que eu sirva a obra de Deus, que eu esteja dedicado à obra do Senhor, porque essa geração de jovens precisa se devolver ao Senhor, precisa se entregar ao Senhor. São jovens que não querem mais servir a obra de Deus, porque acham que as suas vidas são mais importantes. Vou terminar, calma. Eu sei que talvez não esteja gostando, mas eu aprendi com o meu pastor Luciano, e ele diz assim, ele fala assim: olha, se tiver gostosa a comida, tu come, e se não tiver, come do mesmo jeito. Porque mamãe já falava, quando ela ia me dar lá os legumes e eu não gostava, e ela dizia assim: meu filho, come. Eu dizia: mãe, é ruim, mas é bom, porque tu pode não gostar, mas vai fazer bem para a tua saúde. E essa noite está do mesmo jeito, pode não ser do seu agrado, mas é o que vai trazer melhoria para a sua vida. Agora, para eu terminar, a decisão de Davi não foi interpelada por Deus, é ele quem teve que decidir, porque talvez a unção desse a ele o direito de escolher não ir servir os seus irmãos, porque eu sou rei, eu fui ungido, se alguém tem que ser servido sou eu. Mas o texto diz que Davi, ouvindo a ordem do pai, obedeceu-a, pegou o que o pai tinha dado, emparelhou os burros, os jumentos, e foi ao campo de batalha, não para pelejar, não para vencer Golias, ele foi para servir os seus irmãos. E diga-se de passagem, irmãos que o perseguiram, irmãos que quando chegou lá, os irmãos começaram a se levantar contra ele, dizendo: tu veio aqui zombar da gente? Foi? Não, eu vim aqui foi servir vocês, seus ingratos. Mas Davi sabia que a unção de Deus, a presença do Senhor, não pode ofuscar a submissão de quem nasceu para servir a Deus. Sabe por quê? Aqui eu concluo. Se coloque de pé. Porque Davi não sabia, e os jovens inteligentes, e eu sei que todos que aqui estão são, vão receber essa palavra e vão vivê-la. Porque olha só o que aconteceu com Davi. Olha só. Olha só. Davi vai servir. Talvez foi o dia que o pastor disse: eu estou precisando de um jovem para me ajudar na limpeza da igreja. E o jovem diz: eu não vou. Outro diz: eu não vou. Mas Davi era um que dizia: eu estou dentro. Ah, mas é limpar a igreja. Eu estou aqui para servir. Eu estou precisando de alguém para levar uma cesta básica de pé lá do outro lado.
Davi estava lá. Eu estou aqui, eis-me aqui, estou aqui para servir. Quando o pai diz, eu estou precisando de alguém para servir os meus filhos lá no campo, Davi disponível estava e diz, eu estou aqui para servir. E engana-se quem pensa que Davi foi para vencer Golias. Davi não foi para vencer Golias. Davi não sabia o que estava acontecendo lá. Davi não sabia a opressão que eles estavam vivendo lá. Mas uma coisa você pode ter certeza, ele foi para servir de coração. E quando ele chegou para servir, ai, irmão, quando ele foi para servir, que ele chega achando que era para servir, lá estava diante dele a maior oportunidade da sua vida. A humildade precede a honra. Eu vim trazer uma palavra de sabedoria para jovens que querem vencer nesta vida e viver a vida eterna com o Deus Todo-Poderoso. Jovens que querem muito mais do que a sorte do tigrinho, querem a presença de um Deus que dá a eles uma vida consolidada na presença gloriosa desse Deus que é poderoso. Porque é uma juventude que confia, debita toda a sua confiança num jogo de azar, mas não tem coragem de fazer como Isaac, se entregar para ser imolado no altar em sacrifício a Deus. Essa noite Deus está te dando uma chave. Eu não gosto dessa expressão, mas se fosse para entregar uma chave para você esta noite, a chave é essa. Sabe qual? Se você é cheio, revele-se servindo a obra do Senhor. Aleluia! E o que é profético nisso? Porque quem serve recebe o melhor do céu. Vou repetir. Porque para quem serve, as melhores oportunidades estão aguardando ele. Porque quem serve é a resposta de Deus para uma geração amedrontada, para uma geração corrompida, para uma geração altiva, para uma geração soberba, prepotente. Deus está levantando uma juventude que serve. Feche os seus olhos aí. Porque talvez o que você precisa não é nem se formar. Talvez você está dizendo que eu preciso é do diploma, Maia. Não, o que você precisa é da presença. Porque eu conheço gente que não tem o diploma e chegou muito mais longe do que muita gente que o tem só porque tem a presença de Deus. Ah, você não entendeu. Porque a presença ela vai te lapidar e vai te fazer ser aquele a quem Deus está aguardando e lançando como resposta em algum lugar para a glória de Deus e para a sua alegria. Essa noite Deus está falando para jovens: você é a resposta dentro daquela casa, você é a resposta dentro daquele lar, você é a resposta dentro daquela escola, você é a resposta dentro daquela faculdade. Ei, mulher, você é a resposta desse matrimônio. Você não está sozinho, jovem. Você não está sozinha, mãe. Você não está sozinho, homem. O Espírito de Deus está com você. Ele te habilita a viver coisas extraordinárias. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Porque não é o pregador que movimenta o Espírito, é o Espírito que movimenta o pregador, irmãos. Não sou eu quem batizo, não sou eu quem encho, nem muito menos o que eu falo. É um coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não desprezará. O Senhor está falando com alguém. A resposta que você precisa é essa: a presença do Senhor lhe basta, a graça lhe basta, a presença lhe capacita, a presença lhe dá força, a presença gera oportunidade, a presença abre portas. Então se encha dessa presença, então se
encha dessa presença. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Feche os seus olhos e comece a adorar a Deus. Faça como Davi. Se talvez você entrou aqui em pecado, se talvez você entrou aqui com a vida desmantelada, faça como Davi no Salmo 51. Se tem uma coisa que eu não posso perder, é a presença, a presença, a presença de Deus. Fecha os olhos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada conforme o Senhor colocou em meu coração. Eu lhe peço agora, Deus, aonde, ó Deus, o Senhor encontrar um coração disposto, disponível a receber mais de ti, mais da tua presença, faz como o Senhor fez com Ezequiel esta noite. Mede e nos dá a oportunidade de nos aprofundarmos em ti, e que segundo, ó Senhor, a nossa intensidade, responde-nos nesta noite. Já estamos com o coração ministrado e agora queremos o selo do teu Espírito. Vem sobre nós com o peso da tua glória e renova o que está cansado, renova o que não tem vigor, dá força ao que chegou cansado, abatido. Renova, batiza, enche com a tua presença, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Só quem veio adorar, só quem veio adorar, faz o barulho que o inferno não gosta, mas que o céu não para de fazer. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem veio adorar, adore, adore, adore e receba aí, receba o toque, a presença. Sinto o Espírito se apoderando de você, sinto o Espírito te enchendo agora. Adore a Deus, é você e Deus agora, é você. A decisão é sua, a oportunidade está sobre a sua vida. Se encha dele, se encha dele. Essa saber fogo não se consumiu. Olha a voz que saiu, olha a presença aí. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama, essa chama, essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama, essa chama, e o fogo essa chama não se apaga e não se apagará. Sobre o altar não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, essa chama. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos Pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. atraídos Pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. presença, não me vejo sem a tua presença. Quantos podem falar? Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Você pode aplaudir o Senhor? Senta aí rapidinho. Estamos indo embora para casa abençoado. Quem está abençoado, dá glória a Deus. Aleluias. Jovenzinha, levante as mãos. Você aqui. Isso. Oh, te amo, Jesus. Eu vi uma pessoa te apedrejando. E eu via você chorando, te humilhando. Mas o Senhor manda dizer para ti que a presença dele te passa. Receba aqui nessa noite. E a igreja pode aplaudir Jesus, porque Jesus é bom. Jesus é bom.
Tem alguém nessa noite que você ouviu a palavra e nessa noite você quer aceitar Jesus ou reconciliar com Deus? Tem alguém? Você está afastado ou afastada e hoje você quer renovar a tua aliança? Tem alguém? Não tem ninguém. Então que Deus lhe abençoe, Deus te guarde. Quer falar uma coisa, Geisa? Você que trouxe a sua oferta, o seu voto, pegue nas suas mãos, em nome de Jesus. Amanhã, domingo, tem escola bíblica dominical, jovens, adultos e adolescentes. Domingo à noite, nós temos um pregador surpresa, né, irmãos? Eu pensei que eu ia terminar a campanha, mas vamos ter um pregador surpresa. Eu esqueci o nome do pastor, lá de Goiânia, né, irmãos? Lá de Goiânia, vai estar ministrando aqui. Vamos estar aqui também dando glória a Deus, misturado com aleluia. Você é o nosso convidado, todo especial para estar conosco. Segunda-feira, culto de oração. Terça-feira, tarde da bênção. Terça-feira à noite, culto de ensino. Quarta-feira, minha amiga ali, qual é o nome dela? Daiane? Dayana, isso, vai estar ministrando aqui em nome de Jesus. Quinta-feira tem culto, sexta-feira a Geisa, e assim nós vamos prosseguindo a obra de Deus até Jesus voltar. Quem crê que Jesus está voltando, irmãos? Mamãe André vai passar colhendo a oferta. Aleluias. Louva aí, Uel. Para que tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ficar de pé em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Honre a sua vida, o seu ministério, a obra que o Senhor tem na sua vida, aonde o Senhor for, em nome de Jesus. Palavra poderosíssima para a glória de Deus. Quem recebeu, irmãos? Quem recebeu? Olha, tem gente aqui que o Pai falou poderosamente, viu, irmãos? Poderosamente. Louvado seja Deus. Tem um lanche, né, Geisa? É 0800? É cachorro quente? É 0800, vocês podem deixar R$800 e todo mundo vai comer um cachorro quente. Tô brincando. Aí, como é que é? O pessoal vai servindo, né? Pode ficar, quem quiser lanchar, irmãos, pode ficar no banco, que os jovens, os jovens vão levar para vocês um cachorro quente e um copo de refrigerante, é isso? Então, bacana, irmãos, vocês não precisam nem se levantar. Se vocês quiserem ir embora após a bênção apostólica, não tem problema, mas aqueles que quiserem ficar, terá esse lanche abençoado para a glória de Deus. Coloque as mãos assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todo sempre. Quem está abençoado, aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome de Jesus. Aqueles que quiserem ficar, fique, porque vai ter um lanche aí em nome de Jesus.